Fala Partners! Bem-vindos ao POD, Partners On Demand by Adventures. Somos a maior aceleradora de agências do Brasil. Nosso programa conta hoje com mais de 75 agências que somam 18 milhões em faturamento nos últimos 6 meses. E no comando desse podcast, nosso Director na Adventures Partners, Thiago Fonseca. E no episódio de hoje, os founders da Mahara Marketing, Ribamar Neto e Gabriela Alonso. Olá, sejam bem-vindos ao POD, a mais um episódio aqui do Partners On Demand. Eu sou o Thiago Fonseca e hoje eu tenho um prazer, e é de verdade isso, de receber essas duas pessoas, dois talentos aqui com a gente hoje, o Neto e a Gabi da Mahara, mas eu não quero dar essa credencial, eu não quero apresentar vocês, de verdade, eu tenho certeza que a carteirada que vocês vão passar aqui para a galera que está assistindo o podcast vai valer muito a pena. Então, gente, se apresentem aqui e falem um pouquinho de vocês. Bom, sou José Ribamar Neto, da Mahara, cofundador, e fico lá responsável pela parte de performance e tecnologia. E hoje a gente está aqui para bater um papo e falar sobre tudo que tiver que ser feito. É isso aí. Tem muito mais coisa ali, viu? Mas depois a gente puxa o pergaminho. Prazer, pessoal, sou a Gabriela, sou uma das fundadoras também da Mahara junto com o Neto. Fui eu que puxei ali, ele fala assim, socorro, vem aqui, vamos para essa loucura. E ele me puxou para outras loucuras. Hoje eu fico responsável por toda a parte estratégica, a gente divide ali as responsabilidades e estamos juntos. Gente, eu vi apresentações humildes, mas vocês agora foram bem humildes até, porque de verdade, eles são os sócios e fundadores da Mahara, que é uma agência SMB, né, que está cuidando ainda de contas de pequeno e médio porte. A gente está buscando para que a gente consiga chegar em enterprise, em grandes contas. E quando a gente fala de empreendedor, cara, normalmente, o Neto trouxe aqui que ele cuida da parte de tráfego, faz tal coisa, tal coisa, mas assim, quando você é empreendedor e tá tirando o negócio do chão, você faz de tudo. Então, ali você resumiu, pelo menos, 18 horas por dia de trabalho. Por isso que eu falei, faltou o pergaminho, né? Faltou o pergaminho, Gabi, eu concordo com você. Tentando deixar o dia mais leve. Total. Gente, e eu acho que bacana que uma dos programas, o que a gente está trazendo dentro de Partners, a gente está tentando trazer cada vez mais as agências para que elas tenham um caminho, um canal para contar um pouco da história, de onde começou, das dificuldades, dessa jornada de empreendedorismo, que é o que vocês de verdade estão fazendo. A gente já tem o ticket, o Golden Ticket, de acompanhar isso de perto. Mas eu acho que dos que a gente tem hoje dentro de casa, a história de vocês é uma história que ela transcende alguns pontos bem interessantes. Eu tenho esse backstage. Meu olho tá brilhando quando você começou a falar. Exato. Meu olho começou a brilhar. Eu falei, caraca, faz um pouco mais de um ano que eu fiz a primeira call lá. Exato. A gente vai chegar nessa, Nossa Gabi. Nossa Senhora. A gente vai chegar como é que vocês... A gente se conectou no nosso universo. Mas antes tem uma história de vocês. Vocês de verdade se conheceram, mas não foi através vamos montar a Mahara de cara. Como é que foi a história um pouquinho de vocês? Vamos começar a contar um pouquinho. Foi uma relação mesmo, né? Vou começar aí. Eu sou de São Paulo. Me enfiei em São José do Rio Preto em 2017, mais ou menos. Acho que eu conheci o Neto uns 2 anos depois, talvez. Por aí. Fui para empreender. Jamais imaginava. Tinha uma vida em São Paulo voltada para uma carreira executiva. Trabalhava na área de marketing. E fui para abrir uma loja, a área de varejo, meio influenciada, não totalmente influenciada, não é meio, influenciada pelo meu marido. Fiquei 3 anos com a loja e lá, por ironia do destino, programa do destino, podem falar o que for, para mim foi um puta de um destino. Um cliente me apresentou o Neto. O cliente foi lá, apareceu com o Neto e, né, já sou muito de relacionamento. Ele veio me trazer o Neto ali para apresentar a empresa que o Neto já tinha, e daí ele vai começar dali também. E para prestar serviço para mim, acredita? A gente fez uma troca ali rápida e tal. E em paralelo à loja, que eu não era muito feliz, na verdade, zero feliz, eu já tocava uma consultoria de marketing voltada para a área médica. Sabia. E não sabia. Caraca. Né? E eu lá, tá Ele ligado? te levou de... Ele me levou e ela fazendo curioso, umas né? perguntas hard. Eu falei assim, mas quem ela que é tá ela? muito direto, né? Tá ligado? Quanto é que tá seu CAC, né? Mandou um desses. O que ela tá me testando, né? Espera aí, eu lembro da cena até hoje. Olha só, Caraca. traumatizei. Verdade. E eu já rolava uma consultoria em paralelo, desde que eu saí da indústria, trabalhei na indústria em São Paulo durante muitos anos. E troquei essa consultoria
Só que eu não estava dando conta de fazer sozinha depois de um Tá. tempo. Porque eu já tinha um negócio e tinha que rolar esse negócio em paralelo. E quando veio a pandemia, eu falei, cara, é a hora. Comecei a focar muito na consultoria de marketing que eu tinha. E pro final do ano de 2020, né, que foi o ano que bombou ali a pandemia, infelizmente ou felizmente, porque eu acho que de todos os pontos a gente tem que ver os benefícios. Total. O negócio começou a bombar e o Neto era meu prestador. Então, nesse meio tempo, ele que começou a prestar alguns serviços para mim, porque ele tinha uma agência. Então, ele tinha ali a social media, ele tinha a parte de design, de performance, de tráfego, de tudo. Eu falei, cara, vem cá, preciso que você preste algum serviço para mim. Quanto é que você cobra? Eu cobro X, eu cobrava Y vezes 3 pro cliente. Uau. Então, peraí, vamos organizar, porque a história é de verdade, ela é interessante. Porque, então, vocês, na verdade, Eu era cliente do nasceu... Neto. Você era o Não, Neto... era meu cliente, Exato. 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 E aí você entendeu que você poderia expandir um pouco mais o seu pool de produtos para o seu cliente, ofertando a consultoria ou o trabalho do Neto. Ele fazia execução e eu fazia estratégia. Então, eu desenhava toda a parte de consultoria para o cliente. Falava, cara, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, vamos por esse caminho, vamos traçar. Se você quiser, eu executo. Mas não é o meu core business agora eu tô fazendo só a consultoria. Eu monto um plano de marketing, faço o que tá ali no meu alcance. Total. Quando eu comecei a precisar executar, aí eu chamei o Neto e falei, cara, preciso que você execute aí, quanto que você me cobra? E aí ele começou a cobrar de alguns clientes. Ali um valorzinho. Na verdade, eu era o cliente dele, né? Eu era uma cliente com 3, 4, 5 clientes. Certo? Então era uma terceirização. Isso. Era quase um multinível de olha tanta terceirização. E olha como é engraçado, total, porque se ele me cobrava, sei lá, 300, 400 reais de uma execução, eu cobrava 1.500 de um cliente. Porque eu já colocava o que ele me cobrava ali, mais a minha hora dedicada. Mais a hora, risco, imposto, tudo mais, faz sentido. Né? E isso foi até o final de 2021. Até o final de 2021. Então, eu rodei isso... Não, 2020, desculpa. 2020, até o final de 2020. Que a pandemia foi 2020 e 2021. Na verdade, a gente tá vivendo ela ainda, né? Acabando, graças a Deus. No eterno 2020, Amém. Finalmente vai acabar. E isso foi basicamente de junho a dezembro de 2020, que o negócio começou a bombar muito. E eu tava já atrás de alguns sócios. Já tinha tentado 2 pessoas em áreas totalmente diferentes que não tinham dado certo porque eles queriam se envolver com outras coisas. E no final de 2020 eu comecei a falar, cara, eu não dou conta mais de fazer sozinha. Se eu expandir isso daqui, vai tomar um outro corpo, eu preciso. E meu marido ficava ali assim, ele é meu coach, eu falei que ele é meu personal coach. Ele falava, você tem que ir, você contrata, faz alguma coisa. E eu ficava, ai meu Deus, mas eu não vou saber gerenciar uma agência, o que eu faço? Eu não sei gerenciar processos, eu não sei o que eu tenho que fazer. Quem que eu tenho que contratar? Quem é a primeira pessoa que eu tenho que contratar? Eu nem sei. E ele virou, um dia ele teve um estalo, ele falou, por que você não fala com o Neto? Ele deu essa luz, ele virou e falou, por que você não fala com o Neto? Porque assim, você já é sócia dele, só que ele não é seu sócio. Uau, forte. Hein? Foi essa frase, eu falei, caraca, fui dormir pensando naquilo, chamei o Neto, precisamos conversar. Cara, precisamos conversar. Isso. Vou pausar aqui. Fala da sua trajetória. Agora depois a gente agora se encontra. A sua versão, a sua visão do fato. Isso. Montei agência em 2018, vinha de um negócio frustrado também, igual a Gabi. Só que eu sou da área de informática desde os 13 anos. Meu primeiro emprego foi como técnico em informática. E, assim, 6 meses depois eu tava programando em Delphi, tá ligado? Então, assim, 13 anos já fazendo isso. Então, eu sempre gostei muito do back-end. Então, eu sabia fazer arte, sabia fazer um monte de coisa. De repente, lá de 2017 para 2018, minha esposa até falou assim, meu, abandona tudo que você tá fazendo, vai fazer isso aí, vamos ver, né? Fala bem dela que ela tá aqui, viu? Ela tá aqui. Então, nossa... Não, dou um chute aqui debaixo da cadeira por ela. E eu lá com um note e tal, eu tava fazendo alguns trampos extras, eu catei e falei, meu, vou comprar um computador e vou meter a louca. Passei 2 meses estudando mais ainda, comprei o computador e tal... Pus lá, falei, vou começar, sozinho, urgência. Não conhecia a estrutura, fazia de tudo. Tudo, fazia de tudo. Começou pauleira. Começou a crescer, chegou um tempo que você começa a ter churn, você começa a perder gente. E aí você fala, por que estou perdendo? Aí eu via, pô, não estava conseguindo mais entregar. Aí eu falei assim, precisava contratar. Então você falava, pô, peraí. Aí foi que eu comecei. 1, 2, aí eu falei, preciso de um lugar. Coloquei uma sala. Só que a minha operação tinha um ticket muito baixo, eu não sabia para onde ir. E eu estava buscando conteúdos para me levar até lá. Então, encontrei, inclusive, tem um cara que eu fiz o curso dele e tudo mais, que deu uma guinada para mim, assim, para estruturar a agência, porque eu não sabia flow de agência, porque eu não tinha agência. Legal. Então, é complicado. Para quem não tem, cara, para onde eu vou? Igual ela fez. Isso mesmo. Para onde eu começo? Para onde eu começo?
E nessa época também encontrei o Rafa, né? Então, assim, a minha história pra gente chegar aqui hoje começa aí. Verdade. Porque eu falava assim, cara, é esse tipo de mindset que eu tenho. Bate, ele tá num momento diferente, um pouco mais à frente que o meu, mas tô seguindo a mesma trilha. E todo o processo foi. Quando a Gabi catou e falou, tem que tomar um café com você, né? Já tinha agência cheia de problemas. Isso era janeiro de 2021. Janeiro de 2021, tinha acabado de voltar da praia. Tinha acabado, tá ligado? Igual você lá. Tinha acabado de voltar da praia. Tava em bonito. Tinha tido um ano... memes. Tinha tido um ano bom. Cara, tava faturando. Pra mim, que saiu de zero, tava faturando. Sozinho. Legal, sozinho ali. Falei, pô, né? Tá ok, a coisa tá boa. Fui pra praia, tá. Falei, vamos ver o que ela quer, né? Eu achei até que era mais cliente, né, tá ligado? Assim, já vai assim, né? Cheguei lá pra um café, ela cantou, então, é o seguinte, vamos ser sócio? Oi? Tá ligado? Era uma segunda-feira, ela, vamos ser sócio. Assim, assado, a gente tava numa cafeteria, eu parei um pouco, falei assim, ó, me dá um tempo aí que a gente vai conversar e eu te ligo. Beleza. Ela foi embora, liguei pra 2 pessoas, falei assim, ó, aconteceu um negócio, eu tô pensando assim, assado, eu vou arriscar. Eu sou do tipo all-in. Tipo, ou eu vou ganhar tudo, ou eu vou perder tudo. Eu sou meio que assim, tem hora, tá ligado? Uau. E aí eu falei assim, ó, o máximo que vai acontecer é eu continuar como eu estou. E como eu estou hoje, não está ruim. Mas se a chave virar, a gente pode ficar muito bom. E, na hora que ela entrou, eu falava assim, caraca, ela tem um ticket de cliente que é 2, 3 vezes maior do que eu tenho hoje, e é possível. E aí, tipo, ela olhava pros nossos tickets e falava assim, pô, eles têm um ticket muito baixo. E a gente falou, temos que limpar tudo isso daqui, tá ligado? Dia 1 de fevereiro a gente começou, né? A gente fechou dia 1 de fevereiro, a gente tem que começar a limpar tudo isso. Acho legal a gente falar desse ticket aqui também, né? Acho bacana a gente trazer esses números, o meu primeiro ticket, como urgência, foi de R$150. Foi o primeiro. Eu não tenho vergonha disso, porque eu falo assim... Mas é o começo. Eu mirei numa pessoa e falei assim, eu vou fazer serviço pra esse cara, porque eu preciso destravar. Depois que eu destravei, eu fui embora, eu testava. Só que meu teste era muito assim, 150, agora eu vou pro 250. Eram era saltos pequeno. menores ainda. Por quê? Porque eu não conseguia olhar, tipo, o quanto valia, né? E assim, foi indo. Na hora que ela chegou, eu tinha ticket já na casa de uns 680, Você 700 tinha uns 20 reais. clientes, né? Cara, pra mim, né, que saiu dos 150 e tal, eu tinha uma equipe enxuta. Então, tinha lá 2 designers, então quando eu precisava, eu tinha freela, eu sabia fazer as coisas, então, aquela loucura operacional. E aí ela entrou com uma parte mais estratégica, no quesito de, a gente tem que olhar para o negócio de maneira mais estratégica, você olha para a produção de maneira, tipo, como que a gente gira tudo isso. Sim. E deu um match, assim, cara... Gigante. Complementar, total, né? Muito absurdo. Porque o ponto foi exatamente esse. Quando eu chamei o Neto para conversar, foi porque algumas pessoas começaram a me procurar, a querer entender melhor do que eu fazia. Falar, olha, eu tenho aqui alguns negócios para você, na amizade. Eu acho que eu vou te indicar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc e tal. E eu falei, Neto, se isso rolar mesmo, eu não vou dar conta sozinha. Não quero queimar, assim, minha imagem, meu nome. E eu vou pôr um ponto aqui. Alguma vez você captou cliente? Não. E eu também não. Tem tudo de indicação. E assim, na data de hoje, até hoje, a gente ainda não captou o cliente. Então, nós dois vínhamos dessa hype de... Cara, falam bem da gente. Em situações diferentes, né? Mas falam muito bem da gente. Exato. E eu sempre falei muito isso pro Neto, desde o começo, né? Eu falei, faça o que precisar. Meu nome é o meu nome, nosso nome é o nosso nome, porque eu acho que é isso que a gente tem que criar, né? A Mahara pode virar NG, qualquer coisa depois, mas quem tá exato. Quem tá à frente somos nós, né? E quando eu chamei o Neto, foi exatamente assim. Falei, cara, tô aqui com um monte de indicação, não acho que eu dou conta. Não sei se eu consigo, tava ali numa síndrome de impostora também grande, e falar, cara, quem sou eu, né? Dos meus 10 anos de experiência em São Paulo, eu vivi 8 anos numa empresa que foi minha faculdade e pós-graduação, porque foram 8 anos. Foi onde eu aprendi tudo da minha vida, mas eu queria mais. Eu queria ter mais liberdade de criação, de execução e tudo mais. E depois eu fui para 2 outras empresas que não deu certo. Só que assim, não deu certo de que lado? Não deu certo porque eu fiquei 1 ano em uma, fui desligada, fiquei 1 ano em outra, fui desligada. Só que deu muito certo, porque eu aprendi tanta coisa nesse meio tempo. E eu falei, que legal, pelo menos eu conheci gente ali e são pessoas que eu tenho conexão até hoje.
E essas pessoas que vieram trazer indicação, eu cheguei pro Neto com essa síndrome um pouco já de impostora, de será que eu consigo, não consigo, sozinha não dá, então eu preciso de alguém. Eu acho que você fala isso em alguns momentos, né? O quão é legal você ter alguém ali para dividir. A jornada do empreendedor é uma jornada muito solitária. Exato. Então, assim, não precisa ser. Eu tive durante toda a minha trajetória como empreendedor, em todos os meus negócios, 100% eu tive sócios. E recomendo que tenha. Muito. Só que aí entra a escolha dessa sociedade, né? Então, assim, tem gente que... eu também não sou muito a favor da primeira camada, que é onde você simplesmente traga um sócio pelo qual ele tem as habilidades que você não tem. Uhum. Isso ela é interessante até a página 1. Depois, até o primeiro evento de estresse, vamos dizer assim, o evento de pressão, isso cai por terra. Porque se você detém valores, objetivos, estilos de vida, não vai ser compatível. Em algum momento isso vai romper. É como um casamento de verdade. Total. Então, assim, e até pegando o gancho, acho que aqui vocês trouxeram, cada um no seu ponto de vista, mas trouxeram para mim pontos, e esse é um dos meus papéis aqui dentro, então é convidar vocês a trazer mais e mais reflexões e insights sobre esses temas. Vocês trouxeram aqui 3 temas muito interessantes. E eu vou aprofundar um pouquinho com cada um, com frases que vocês trouxeram. Uma primeira frase que eu achei muito interessante que a Gabi trouxe foi: aquilo não me completava, aquilo não me preenchia. Eu não era feliz tendo o meu negócio, que você abriu uma loja, você estava dizendo sobre isso, sobre essa loja. Sim. Esse é um ponto super importante. O segundo ponto importante que você trouxe, e aí vamos criar essas linhas do tempo, a gente vem fechando cada uma delas. Você falou muito sobre também preciso de uma sociedade, preciso arrumar um sócio. E através do seu marido, que também é coach, é isso, né? Não, ele é meu coach pessoal. Ele é seu coach pessoal. Ele é coach. Fechou, então. Que seja. Então, ele é seu mentor coach. Exato. E falou assim, putz, você já tem um sócio, né? Na verdade, só que ele não sabe ainda que ele é seu sócio. Então, eu achei isso genial. E do Neto, depois, pra gente fechar, Neto, você falou assim, eu vou no all-in. Ou eu ganho ou eu perco. E aí eu tenho certeza que ao longo dessa trajetória vocês já tiveram alguns aprendizados que podem ter modelado um pouco cada uma desses raciocínios. Eu queria começar com você, Gabi. Quando você disse que não te preenchia, e uma segunda tarefa minha aqui como apresentador do podcast, é imaginar cenários pelos quais as pessoas que estão consumindo nosso conteúdo estão vivendo nesse momento. E eu tenho certeza que uma boa parcela é prisioneiro do próprio negócio. Nossa. Quando você empreende, não quer dizer que você ama direto o que você está fazendo, mas você também pode ser empregado ou vilão do seu próprio negócio. Eu queria que você, Gabi, me trouxesse um pouquinho do momento que você estava vivendo e o que você fez para falar assim, basta, não quero mais. O Neto também tem muito disso, né? A gente já fez muita troca, ele falou que ele passou pela mesma fase, é muito legal a gente encontrar pessoas com esse mesmo pesar ali de algo que aconteceu. A Carol também falou isso, Falou né? bastante. Beijo, Carol. Devolveu. Com certeza, precisava. E foi exatamente isso. Eu trabalhei 10 anos em multinacional, era o que eu queria, assim, eu entrei como estagiária, mas comecei com uns 20 e poucos anos, comecei a trabalhar com 16, sem saber o que eu queria, mas porque precisava financeiramente. Entrei numa faculdade que eu nem sabia por que eu estava fazendo. A pressão de ter que me dar uma... Porque eu achava que eu tinha que fazer faculdade, porque minha família inteira, todo mundo, todos os amigos, mas eu não tinha aquele background, assim, de preciso fazer engenharia, preciso fazer advocacia, medicina, não. Eu precisava fazer uma faculdade, precisava trabalhar, né, precisava ter minha carreira. E quando entrei em administração, eu fui entrando em áreas que eu não escolhi. Eu entrei como estagiária de marketing sem escolher e descobri que eu era apaixonada por aquilo. Né? Então, eu entrei numa indústria, entrei em multinacional e aquilo pra mim era um mundo. Uma menina, assim, que não tinha muitas condições, mas estava batalhando por aquilo. Então, aprendi a falar inglês, aprendi a falar espanhol, fiz MBA, fiz tudo pelo trabalho, né? Pela formação que eu estava querendo ali executiva. E eu amava aquilo. Se você me perguntasse assim, eu podia sofrer, tinha dia que a gente ficava mal, mas eu amava.
Eu não me via fazendo nada diferente daquilo. Mas você amava a credencial Eu amava o trabalho. ou o ecossistema O ecossistema, todo? eu amava ter equipe de vendas ali, eu amava executar e ver as ações em campo, e rolando, e dando resultado. Eu era apaixonada por aquilo, apaixonada. Às vezes você faz um trabalho no Brasil e o projeto ia pra fora porque ele era muito bem visto pela Global. Era um negócio, assim, incrível. Assim. Tenho muita saudade dessa época, mas me trouxe aquela experiência e ponto. Não sei se eu voltaria para aquilo agora, ao contrário. Foi um ciclo, exatamente. E o meu marido, né, a gente se conheceu, ele estava morando em São Paulo, mas ele não é de São Paulo, ele falou assim, estou indo embora daqui, não aguento mais ficar em São Paulo, e eu acho que você tem que ir para lá. Eu falei, cara, eu vou para onde? Mas assim, era um pouco de... Não vou falar que era um pouco, não, era muito ego. Era muito ego. Eu falei, cara, eu tô aqui numa multinacional, onde eu vou trabalhar? Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, 4, 5 horas daqui. Não, eu falei, não tem lugar pra mim lá. Não Faz vai sentido, ter. Né? E comecei a procurar algumas coisas, a entender um pouco do mercado e falava pra ele, não tem lugar pra mim lá. Eu não vou encaixar lá. Eu sei, eu me conheço, eu sou exigente, eu não vou ter a remuneração que eu quero, eu não vou ter o trabalho que eu quero, eu não quero. Ele falou, então você tem que abrir um negócio pra você. Se você é tão exigente assim, se você quer essa independência, você tem que abrir um negócio pra você. Eu também não quero. Eu quero ficar em São Paulo, me deixa Síndrome aqui. de Gabriela, tá? Não tenho, mas eu não tinha outra visão, né? Não tinha outra, né? E eu falei pra ele, não quero. E assim, foi um ano de sofrência. Ele foi pra lá, eu falei, não, eu vou ficar aqui mais um ano. Vamos ver o que dá. E depois desse um ano, a gente foi maturando algumas ideias. Ele falou, vamos abrir um negócio. Falei, putz, grila, vamos lá. Abri esse negócio, mas eu não queria. Não queria. Foi um negócio meio que a família foi levando. Mais alto. Abri esse negócio e eu já sabia que não era pra mim. Não era pra mim. No primeiro mês eu sabia que não era pra mim. Um ano eu sabia que não era pra mim. E te interrompendo na hora que você tava falando da parte de marketing, eu acho que quando você faz algo que você tem o feedback do que você tá fazendo, é mágico. Lógico. E aí, que nem ela tava falando de estar fazendo algo e falando, nossa, é aqui meu lugar. Mas é que você executa algo você vê resultado. E aquilo te devolve. E aí você se sente bem. Você fala, pô, é aqui nossa, meu lugar. Nossa, você matou. E eu senti muito isso quando eu comecei também. Eu falava, pô, aqui é meu lugar. Né? Eu sentava pra conversar com um cara, mesmo que fosse um ticket de 150, eu olhava e falava, cara, é aqui meu lugar. Eu ainda não entendo tanto que eu preciso entender para ter uma conta maior, mas esse é o caminho que eu tenho que trilhar, né? Eu sei para onde eu tô indo. É isso mesmo. Exato. E é muito total. massa. E quando ele me colocou lá, porque ele me colocou... Falei isso pra todo mundo. Ele me colocou lá. Foi assim, um ano que eu chorava, 2 anos que eu chorava. Eu falava, eu não quero isso, eu não quero, não é pra mim, é muito difícil, não consigo, eu não quero. E cara, como é difícil. Olha, doía num lugar inexplicável. É uma morte a conta-gotas mesmo. Né? Eu sofria demais, eu chorava muito, não sou de chorar, mas me incomodava de um tanto. Mas não, assim, não tive depressão, não tive problema, graças a Deus, eu acho que eu tinha uma base muito sólida, eu conseguia entender que aquilo ali poderia ser uma fase. E por isso que, em paralelo, eu comecei a tocar uma consultoria. Né? Então, acho que foi quando começou a me dar um estalo em falar, eu acho que você pode fazer outra coisa, testa. Né? Peguei um amigo, 2 amigos, 3 amigos. Como o Neto falou, às vezes R$100 a gente vê o negócio funcionando, mas às vezes de graça, né? Você tá fazendo uma troca e você vê alguém fazendo algo que você falou e dando certo, você fala, que legal, isso. Valor de contribuição muito grande muito, também, né? O produto muito. é quente. Exato. Isso ajuda bastante também. E comecei a fazer a consultoria, assim, meio que na faixa, né? Pro pessoal, pra começar a rodar. E ali virou a chave. Eu falei, é isso que eu gosto de fazer. Você tem que continuar no marketing, é o que você gosta. Caramba. E nesse dia que vocês fizeram, do café, a tal segunda-feira do café, quando foi imediato a questão da sociedade, vocês bateram termos, como que vocês deslumbraram o dia 2? Bateu números, né? Você não me conhece. Quando eu falo Alvin, eu falo assim, vamos. Ah, mas tem a parte burocrática. É ela. Ela é a parte burocrática. Se nos termos dela já estavam ok, pra mim tava ok. Então vamos dizer assim, a Gabi é a barra mais alta de segurança. Com certeza. Então ela jogou, se passou ela no é o firewall. Tá? Ela é o firewall. Na certificação Gabi já tá valendo. Exato. Então, exato. E aí, a gente ajustou, te juro, eu fiz uma listinha no meu celular, eu falei, Gabi, tem esses 6 pontos que eu preciso conversar com você. Sim, pra no futuro eu não falar assim, eu devia ter falado algo. Conversei, ela falou assim, ok. Eu fechei meu celular e falei, então beleza.
Então tá valendo. A partir de agora, Foi muito tá rápido. valendo. Cara, acho que a gente bateu ali a quantidade de clientes que a gente tinha, o quanto que tava cada um trazendo de faturamento, o quanto cada um precisava tirar ali de Prolabore num primeiro momento, sabendo que a gente poderia talvez abrir mão de uma parte. Juntamos A caixa, gente juntou e falou, tá, vai continuar meio que na mesma em relação a isso, aumentando o faturamento, claro. E eu acho Não. que o negócio voa. E aí E acho que apareceu você. Aí existe um outro lado dessa que a gente jornada. tem que falar, porque é o seguinte, a gente é da turma 2. Aham. Na turma 1 eu já queria estar presente. Verdade. Inclusive, eu tenho lá conversa até hoje, porque foi feita a proposta pra mim. E aí, eu tava, tipo, dezembro, janeiro, porque aconteceu mais ou menos por volta disso. Eu tava indo viajar, eu tava com a cabeça, tava muito vibe. Meu, tô de boa. Na volta eu vejo Sei lá, o isso. destino de novo. Na volta, aconteceu a Gabi. Então, quando aconteceu a Gabi, eu falei pra isso daí, ó, dá um tempo, tá ligado? Só que em março, me chamou de novo a proposta. Falei, ô Gabi, tem um negócio que eu tava vendo? Ó, e agora eu vou dar um pausar. spoiler aqui. Quando a gente tá gravando, eu gosto de datar. A gente tá gravando dia 10 de março. Ai, tá gravando boa, dia 10 coloca de na março. cápsula do tempo. Gravamos com o episódio com o Daniel da Boico. Então, se você que tá assistindo agora o episódio anterior, então já não é tão spoiler assim. É. Mas nesse dia de gravação é spoiler. E o Daniel falou também, ele fez a gente conversou um pouquinho sobre a sociedade. Ele falou que ele bateu os termos com o Rafa, que é o sócio dele, falou, só tem uma única exigência que eu quero trazer para a sociedade. A gente tem que estar dentro do Partners. Essa só. foi a única exigência. E aí, mais ou menos, no jeito que vocês estão trazendo, também houve essa necessidade. Muito legal. Só que tem um negócio diferente aí, porque é o seguinte, a gente com 30 dias de sociedade... Foi fevereiro. É. Rodando ali, foi final de janeiro, começo de fevereiro, bem, né? Isso, 30 dias de sociedade. Por mais que a gente já tivesse feito projetos em conjunto, a gente não estava sócio, literalmente, dividindo a operação. Sim. Então a gente estava se conhecendo, Certo. tá ligado? Ela estava aprendendo porque eu fico descalço no escritório e ando de meia, tá ligado? Ela tava entendendo isso ainda. Vou falar, sou desse. E tava aquela situação e assim, tinha um valor do Partners pra gente entrar e a gente falou assim, meu, a gente ainda não tem esse caixa, né? Que é real, a gente não tinha esse Sim. caixa. E a gente participou daquele... Do destrave. do destrave, né? A gente já tava com a proposta, mas a gente participou do destrave pra falar, vamos ver se é pra gente mesmo? Eu tava assim, é pra gente, é pra E gente. antes ele ficava me encaminhando um monte de vídeo no direct. Mas a Gabi, de novo, era Eu não muito conhecia novo, o Rafa, não né? conhecia nada, conhecia ninguém, tava não vim vindo dessa de uma área. situação que, engessada, acabou de fechar o negócio e tal, economia. É. Ela não tava convencida que ainda era a melhor opção. Então a gente, ó, vamos ver, vamos pro destrave, etc e tal. É porque eu não E, meu, conhecia, não tinha visão nenhuma. Você nem sabe dos bastidores, mas foi uma briga pra gente fechar isso, não eu e ela. Nós com De comercial negociar, e de negociação, negociar, a briga gente de negociar. fechou 48 do segundo tempo. no último dia de março. A gente assinou o contrato de tipo dia 1 de abril. Uau. Foi assim... E agora um pouquinho do nosso bastidor, né? A gente resolveu, como negócio, escolher o caminho mais longo, o caminho mais árduo, que era você não vincular diretamente. No começo a gente sabia exatamente, o Edwin fala muito disso, toda vez que ele vem a público para falar um pouquinho da história, do background, de onde nasceu a ideia do programa. Eu não quero falar de partners aqui, mas é só para a gente trazer. E eu vou fechar com uma reflexão que, para mim, aquilo para mim foi muito marcante. Porque, assim, a gente sabia onde que a gente queria levar. A gente estava construindo toda a nossa história como Adventures. A gente sabia que a gente queria levar, não sabia como ia fazer isso. Uhum. Não tinha ideia de como ia fazer isso. O que a gente entendeu? Cara, a gente tem uma habilidade única de resolver problemas. Então, vamos trazer o problema dos empreendedores para nós e a gente vai resolver da nossa maneira. Em cima disso vão nascer padrões. E esses padrões são soluções padronizadas que elas podem virar processos e metodologias. E isso que a gente foi construindo ao longo do tempo. Então, só que a gente não tinha autoridade, não tinha identidade e tinha só um sonho grande. Então, a gente precisava, pelo menos, ter um kick-off, um tiro de largada. E a autoridade do Rafa ainda muito Sim. grande. Então, a gente também não queria que o programa fosse um programa consultoria by Rafa Velar, qualquer coisa disso, porque é muito maior do que isso. Ele tem que ser maior do que a minha ideia, tem que ser maior que a ideia do Ed, tem que ser maior que a ideia do Rafa. Ele tem que ser de verdade o projeto Adventures, que é um projeto gigante. E a gente
teve essa história do Rafa para frente. E aí, aquilo começou a vir, começaram a ter... O Neto foi um dos caras impactado, outras pessoas, a galera foi impactada do grupo 1, grupo 2. E falou, tá, mas a gente precisa de algo mais. A gente precisa mostrar que, de verdade, a gente aprendeu com o processo e a gente tem autonomia com esse processo. E a gente veio com a ideia e falou, cara, vamos fazer um destrave? Pra, de verdade, entregar... Aquele foi o primeiro? Tudo. Aquele foi o primeiro destrave. Vá. Aquele foi o primeiro destrave. Só que só tinha uma única exigência no bastidor. Ali nós vamos entregar tudo. E ali, de verdade, a gente entregar tudo. O que vocês precisassem, tirassem de dúvida ou gerasse questionamento, é a vida como ela é, o peito aberto. Porque... E a Gabi marcou esse destrave. E é isso que eu queria fechar. Sabia que ele ia falar isso. E é isso que eu queria fechar. Ali, gente, a gente marcou especificamente com alguns gatilhos. E aí, falando um pouquinho do bastidor. Tem que ser de noite, porque eu preciso de uma concentração total do empreendedor. Sim. Que ele não seja atrapalhado. E o segundo, se ele quer de verdade, ele vai vir. Porque é um horário que a maioria vai pra academia, vai andar, vai fazer outra coisa. Então, é já a primeira barreira de quem tá com vontade. Porque não adianta ter um programa de aceleração se o outro lado quer ficar parado. Não adianta nada. Esse já foi a primeira barreira. E aí entrou a Gabi. Veio a Gabi. Ai, ai. E assim, e ali a gente tava também se doando também de coração para entregar Sim. coisas que hoje a gente cobra caríssimo por de isso. entender a dor, né? De entender a dor e tentar gerar ali um resultado para que esse resultado seja, assim, o divisor de águas da história de empreendedores. Uhum. E eu via que algumas pessoas muito tímidas não aproveitaram a oportunidade e tinha uma guria que, assim, e ela falava de peito aberto, ela falava assim... Se ninguém perguntar, eu vou continuar perguntando. Eu falava assim, pergunta. E por dentro eu falava tem assim, isso eu gravado? vou ficar desesperado com as outras pessoas. Tenho. Tem que achar isso. Eu Eu tenho, tenho, nós temos, o time tem. O Gui que tá aqui cuidando desse podcast, com certeza vai achar lá na pasta de driver. Com certeza. E assim, eu ficava impressionado que outros empreendedores se limitavam a não fazer pergunta. Você tem a oportunidade. Você tá lá, você se dispõe a você estar. se dispõe e não fazia. Onde eu quero chegar com isso? Não adianta nada você sonhar em ter. Uhum. Você precisa, de verdade, se mexer, se colocar numa zona de desconforto, se isso é uma timidez, alguma coisa a mais que isso. Mas ali eu senti que a Gabi tava com muita vontade. Você também participou, Neto, mas assim... Mais acanhado, com certeza. Um pouco mais acanhado, mas onde eu quero chegar? Ali eu percebi que tinha um potencial, que era alguém que bastava a gente fazer pequenos ajustes, olha só, vocês iam conseguir performar. E a gente ainda era N2 digital. Não tinha nome. A gente não ainda, tinha amarrado, não existia amarrado. Era N2 digital, tava lá no Zoom. É verdade, que quando a gente juntou, a gente acabou usando o nome da agência que o Neto tocava, porque a minha consultoria tinha um nome também, a gente acabou escolhendo uma para tocar ali a operação. Mas o ponto, acho que resgata um pouco o que o Neto falou, ele já tinha o Rafa ali como um mentor, uma referência, exato. E ele já conhecia o PZ, né? Que era o Partner Zero. E... Tinham oferecido, mas eu não tinha entrado. Isso, então ele já tinha várias referências, ele começou a me mandar no direct alguns vídeos do Rafa. E eu via aquelas pílulas ali de 30 segundos, 1 minuto. Falava, que ele é bom legal. nisso. Eu falava, que legal. Não, entendi. Concordo. Não, o cara é animal. Começava a ver aquilo e falei, legal, porque o que eu mais quero é entender de processos. Eu não sei como abrir uma agência, eu não sei como cobrar. Eu cobrava o que vinha na minha cabeça, que eu achava que era justo para as horas dedicadas. E pior, a gente se tornou sócio, mas a gente não sabia como tocar a agência ali pra frente. Acho que foi isso. Por isso que a gente foi pro Partners mesmo, né? Porque a gente estava construindo algo, mas sem um norte específico no quesito de estrutura, flow, etc. A gente não tinha esse norte. Não tinha. Eu ia descobrir. Posso roubar uma frase sua? Por favor. Você disse pra gente no último evento que vocês ganharam 3 anos. Porra. Eu acho que se atualizar hoje um pouco mais hoje. Hoje um pouco. Gravar isso, Gui. Ai. Não, brincadeira. Essa sua frase ela foi poderosa. E aí traz um ponto que a gente pode descer um pouquinho mais sobre isso. Os empreendedores, eles não têm de verdade a clareza dos passos seguintes. E esses passos são de verdade os passos mais próximos. Sim. Como é que eu abro a agência? Eu digo assim, como é que eu entro na agência? Como é que eu me porto com o meu colaborador? Por onde eu vou? O que eu cobro dele? É. Como que eu entrego uma demanda para ele? Como é que eu falo com o meu cliente?
Que tipo de informação eu preciso me preparar? Como é que eu precifico? Sim. São pequenas perguntas que, óbvio, se você colocar no YouTube, vão ter várias informações sobre aquilo, mas legal. E o que você faz com essa informação? Você Exatamente. precisa de alguém para te ajudar a colocar o passo para frente. Acho que era esse o ponto. E quando o Neto me apresentou ali o PZ, eu entrei no site, dei uma olhada, me cadastrei. Acho que foi daí que veio o Destrave. Eu falei, então deixa eu entender aqui quem são eles. E ali a Gabi perguntou. Falei, eu testei o Neto aquele dia, testei vocês também. Falei, deixa eu ver o que eles vão me entregar aqui. Se é o que eu quero. Sabe assim um negócio que é mágico? Eu tô quietinho aqui, mas eu tô recapitulando 13 meses de sociedade, cara. Março agora é 13 meses, né? Então, assim, para ser exato, 12 meses e 10 dias. Porque os 20 dias que vai terminar março, porra, tem muita coisa para fazer nesses 20 dias, tá ligado? Meu, é surreal. Gente, não dá pra contar. Não dá. Pode colocar 10 horas aqui de pod que não dá pra contar o que aconteceu Que a gente evoluiu. nesse período. Não dá. Sabe, de pegar a informação de vocês, testar e falar, meu, não serve pra nós. De modificar a informação, de buscar... Achar a sua verdade, Cara, a sua informação, seu jeito. Sim, a gente ia lá testando e falava, cara, isso aqui dá pra fazer ainda com o nosso DNA, com a nossa cara. Testamos isso aqui agora não cabe pra gente, mas daqui a 6 meses... Vai funcionar. Exato. Eram momentos. E foi ali que eu quis entender o que vocês estavam oferecendo. Vocês estavam oferecendo esses ensinamentos sobre processos. A gente tem aqui algumas metodologias testadas e a gente vai mostrar pra vocês como a gente faz. E eu acho que a gente cresceu junto com o Partners. Porque o Partners estava Exato. engatinhando. Sim. Então, Exato. assim, às vezes vocês traziam soluções que a gente olhava e falava assim, isso daqui não é pra nós. Nossa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou aplicar isso? Tipo, Era GP, tá falando, gente, é lindo, mas... Não E a gente cabe. batia... Eu tenho 4 colaboradores, como é que eu vou trazer um GP? Cara, deveria ser na época bem isso, tá ligado? Meu Deus, e como o Harry ajudou. Bem, Nossa vou Senhora. pular pra essa parte agora, porque é realmente... Agora ele ganhou o dia. Desculpa. Nossa, meu... A cadeira dele, guarda aí, por favor, a cadeira dele. Que ele precisa Total, mas isso a gente vai estar num outro passo aqui da conversa, que é muito mais pra frente, porque evoluiu muito. E é interessante. Nós aprendemos muito, até como negócio também. E muito, vocês sabem disso, eu trabalho num nível de transparência radical. Eu abro números para vocês, eu falo sobre a empresa Partners. A gente tem um objetivo maior como Adventures, mas o que as pessoas não imaginam tem um caminhão de dinheiro, é só ir lá e pedir e ter dinheiro. Não, ele precisa sobreviver pelas próprias pernas. Ele sobrevive sozinho. Se ele não fechar a conta, se ele der prejuízo, acabou o projeto. E esse projeto a gente tem um sonho grande, então a gente está construindo isso também. A gente também saiu do zero, literalmente. Tiveram vários aprendizados ao longo do tempo. E uma coisa que, enquanto vocês estavam dizendo, me lembrou, nós fizemos o evento em dezembro. E aí me perguntaram, o que vocês vão trazer de novo para esse evento agora em maio? O que vocês vão mudar? E eu falei assim, praticamente nada. Vai ser quase igual o mesmo evento. E a pessoa ficou olhando, não vou falar nomes, mas a pessoa ficou olhando. Gente, mas são novas trocas. Mas qual que é a sacada? Eu falei assim, a diferença são os empreendedores. Lógico. As pessoas mudaram, as pessoas evoluíram. A troca vai ser em outro nível. Nossa. Então, se Nossa, você olhar para meu. trás, o que era você, Surreal. o que era a outra gente há um coisa. ano atrás e o que é a gente hoje. E o Não. que vai ser daqui para frente. 1, 2, 3 meses muda muita coisa. A gente já tem Coisa. outras dores, outros amores. É muito rápido. É muito rápido. Projetos e... Outras ideias. É surreal. E uma coisa importante pra gente falar também, viu, Ti? O programa se pagou no primeiro ano pra gente. É importante isso pra nós. Pagou. Cara, se pagou. Se pagou. A gente teve resultado, assim, comprovado. Conseguiu colocar no papel. A gente tem métricas disso. Ela é a régua, lembra? O Fyron? A gente... Se eu passei nessa, agora... tô Então, mais assim, feliz. a gente tem um contrato já renovado. Nosso Exato. contrato não venceu ainda. A gente renovou ele em Nossa, dezembro do ano passado. Me senti acuada E- pelo Lucas. Pra gente, Brincadeira. pra gente renovar esse contrato, a Gabi Régua ativou o Fyron e falou, o programa se pagou. Vamos pra próxima. Uau. Bora. A gente não tá no Não, vermelho quanto a se isso. se pagou em um ano, assim... não tô entre as agências, a gente não está entre as agências que teve um pulo de faturamento, mas não era tanto a nossa expectativa. Isso é Não verdade. era, de boaça, É verdade. assim. Até porque se a gente olhar a nossa estrutura de tamanho de colaboradores, a gente deve estar com o mesmo número, tipo 1 ou Sim. 2 a mais,
Com o cliente, a gente tá com menos do que quando eu e ela se juntamos. Só que o ticket médio... Muito maior. Então, assim, recentemente, inclusive, a gente teve que... Entrou um cliente novo na casa, semana. A gente discutiu qual é o nosso ticket menor? Esse. É isso. Qual é a fila aqui? Então, assim, o nosso crescimento está baseado nisso. Peraí, temos um grupo aqui, assim assado. A gente está num crescimento sustentável. Você tá trabalhando para ter o seu melhor cliente. Sim. E o melhor cliente é aquele que você de verdade pode, primeiro, gerar transformação para ele e, segundo, ele reconhecer a transformação. Isso. Exato. E isso faz toda a diferença, porque parece um conceito simples, mas muitas agências ou empreendedores que entram no início, eles vêm com os mesmos vícios, com as mesmas dores, que é de verdade. Putz, eu não consigo ter uma conta recorrente, eu não consigo aumentar, meu cliente vai embora ou me pede desconto, eu não consigo entender. Porque, na verdade, a barreira de entrada do cliente é muito fraca. Ou nem tem barreira. Ele, de verdade, o que ele quer, eu faço e eu vou cobrar pouco. E não é sobre... Eu sempre, toda vez que eu falo essa frase, eu me corrijo dizendo o seguinte: não é sobre uma política multinível de extorsão. É sobre, de verdade, você ter... melhor, a gente não tem o direito, não tem ainda a possibilidade de cobrar pouco. Sim. Isso é um luxo para poucos. É para Netflix, é para, sei lá, Spotify. Quando você tiver metade da população da Terra dentro da sua plataforma, beleza. Você dá o luxo de cobrar pouco. Fora isso, é um problema porque o que os empreendedores não entendem é as consequências disso. Porque você não tem margem, você não consegue contratar boas pessoas. E adivinha, não para ninguém. Exato. É a mesma coisa do cliente também. Aí você não vai ter ninguém ali de qualidade para atender e o cliente vai sair. Exato. Então, assim, para quem está começando o negócio, não é uma opção. Exato. E vai muito para aquilo que eu acho que vocês comentaram, não sei se foi no podcast da Carol, que eu acho que ela comenta assim, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Eu contrato primeiro alguém ou tenho uma equipe boa? Ou eu tenho um cliente ali bom para trazer essa pessoa? E a gente tinha muito essa dúvida, né? Essa dúvida foi respondida pelo programa? Não. Mas foi respondida pela experiência que a gente foi vivendo ali no programa. Foi se permitindo. De ver que a gente tinha que ter uma qualidade, ali era o nosso raciocínio. Vamos ter um serviço de qualidade, vamos ter uma equipe de qualidade, essa equipe vai conseguir atender um cliente top que entrar. Pode ser um cliente com ticket de 1.000, um cliente de 20 mil, eu tenho certeza que eu vou entregar a mesma qualidade. E aí a gente vai ter caixa para contratar pessoas novas. Fantástico. Ponto. Isso foi acontecendo naturalmente. E esse crescimento, cada vez mais que vocês estão fazendo, essa sustentabilidade, essa calma, cabe um outro insight, que é onde você não precisa dar passos largos. Sim. Você não precisa... o crescimento, você pode ir um passo cada vez, você pode ir um cliente cada vez. Exato. Você pode ir trocando esse cliente, você pode ir subindo a sua barra aos poucos. E porque a gente se preocupa muito com pessoas também, né? A gente se apega muito, a gente quer ter uma equipe muito legal, né? É onde você tá ali grande parte do seu tempo. Então, eu vou contratar para ter que desligar daqui a um tempo porque aquele cliente não ficou por uma falta de qualidade e a gente não conseguiu atender. Ah, não. Aí não é sustentável. E hoje, como é que vocês estão olhando para a cultura da Mahara? Como é que vocês estão construindo esse time? Isso a gente falou bastante. Tudo sobre pessoas, cara. Processos e pessoas. Total. Sem as pessoas, os processos não funcionam. Eu me preocupo muito com as pessoas, assim, não que a Gabi não se preocupe, mas ela tem um olho muito grande no processo. E aí essa fusão é muito mágica. Porque a gente vai sentar assim com alguém, eu vou ser o... Cara, não, tá tudo bem. Ela fala assim, não, tá tudo bem, beleza, mas e como que nós vamos entregar isso, tá ligado? Então, essa troca é radical. Então, deu muito certo. Mas, graças a Deus, assim, todo mundo que tá hoje, a gente já tem... Nossa, a Amandinha tá com a gente há 1 ano. É a nossa parceira ali, que quando a gente começou, ela entrou e ela tá até hoje. Uma menina que tá evoluindo absurdo. Ela não sabia nem o que ela queria da vida. Ela vinha de experiências anteriores em agências que ela era maltratada, tadinha. Frustrada. O mercado também bate forte. Muito. Né? Bate forte. E o legal é que hoje todo mundo que tá no time... E assim, a gente vinha... Vocês mostravam isso muito da Adventures, né? Essa cultura animal e tal. Cara, e como é que eu faço cultura com 2 pessoas? 3, 4. Parece fácil. Você fala assim, é menor. Tá, mas... Não é mais fácil. Não. E a gente vê isso na Adventures e fala, cara, como que a gente vai implementar isso aqui dentro? Porque eu era louco pra implementar. Tipo, eu quero cultura, eu quero pessoas, eu quero, tipo, paixão por aqui. Tá ligado? E legal que na contratação, tipo, nas entrevistas, a gente tinha pessoas tão engajadas na entrevista
que, cara, às vezes a gente dispensava aquelas pessoas e ela falava assim, ó, legal, mas quando tiver uma vaga, gostaria de ter outra oportunidade, que eu gostei demais do papo. Então, fala, cara, eu acho que a gente tá construindo algo Tá no aqui. caminho certo. E essa construção, né, como você perguntou, ela vem desde a entrevista. É. É desde o primeiro papo em falar assim, ó, aqui é assim, é assado. Não sou eu que tô te entrevistando aqui, mas tem a total liberdade da gente desligar esse papo e se você vê que não é pra você, você me fala. Porque hoje a gente precisa de pessoas engajadas. E tá tudo bem se não for pra você hoje. Acho que você tem todo esse direito de escolha. Vocês têm muita mistura de gerações dentro da Mahara ou ainda não chegou Eles nesse estão processo? muito na Não, eles estão mesma muito faixa, próximos. né? Estão muito próximos de faixa etária. Estão bem próximos. Estão na faixa etária de 25 a 30 22. anos. 22. O tempo passa rápido, né? 22. De 22 a... 36, 35. Por aí. Mas estão bem na mesma faixa, assim, porque, gente, a gente aqui também é muito TikToker. Mas não, a gente não importa com a idade, tá? Não, É porque a gente tem, aqui na Adventures, a gente ainda deve ter o quê? Em torno de 2 ou 3 gerações ainda aqui dentro, né? Tem empresas com 30 anos que provavelmente carrega 6 gerações aí de pessoas dentro da sua cultura. Isso é muito difícil de lidar. Então, quando você fala, por exemplo, de temas sobre inclusão, essa última geração ela já vem disso como um DNA. Como a minha geração vem com a questão da sustentabilidade. Gerações, por exemplo, dos meus pais, eles... De verdade, eu preciso gerar esse entendimento, esse conhecimento. Isso não vem pré-programado, é como celular. Eles não vêm com esse aplicativo. Entende? Então, como é que você precisa ir lá na base e trazendo assuntos, e trazendo o fator novidade, e entendendo esse processo, isso tudo vai canalizando para uma cultura forte. Porque se você deixar a cultura, ela se perde, ela se dilui. É algo diário. Então, eu fiquei muito feliz quando você trouxe essa possibilidade, Gabi, de você estar todo dia ali, desde a entrevista, fortalecendo a cultura. E a cultura, ela vai acontecer, quer você queira ou não. E A na diferença é que entrevista, você pode cuidar dela. Na entrevista, a gente já sente algumas pessoas, fala, já aconteceu de a gente olhar para uma pessoa e falar, ela é a profissional que a gente queria, como técnica. Mas comportamental não vai desenrolar. E acontece da própria equipe já hoje, é incrível, tia. A própria equipe, ela fala assim, gostei dessa pessoa. Nossa, olha o sorriso dela. Olha a conversa dela. Que legal. Essa pessoa. Eles querem na mesma vibe. Legal. E eles falam assim, eu tô aqui há 6 meses, mas parece 2 anos, viu? Então, assim, parece de algum lugar. E aí, quando começou a acontecer isso aqui, a gente falou, pô, legal, a gente tá rápido, tá rápido, mas assim, estamos confortável com essa velocidade aqui, vamos tocar ela. É isso aí. Nessa trajetória que desde que vocês começaram a Mahara, qual foi o período mais difícil para vocês? Mas acho que o começo, né? A gente não sabia pra onde ir. Que a gente não sabia pra onde ir, não sabia o nome, tá ligado? Tipo assim, porque a gente falou, a gente precisa mudar, porque não é N2, N2 era eu. Né? A gente tem que começar a contar nossa história. Um outro DNA. E aí sai pra buscar isso, só que, a gente começando a agência, você vai preocupar por nome. Dentro do programa ainda, eu lembro que o Harry até comentou, cara, o nome pode ser o que for. Tá ligado? Só não pode ser escroto. Só não pode ser escroto. É verdade. E aí ficava pior ainda, que você deixava pra depois. Você fala, não, mas precisa de um nome. Não, demorou uns 4, 5 meses. Pô, a gente fez em maio. A Mahara surgiu em maio. Então, assim, não tem nem... De nome não tem 1 ano de nome a Mahara. Então, assim, cara... Mas o começo acho que foi mais difícil mesmo. O começo foi difícil pra gente se entender. Hoje... Muito tranquilo. No começo a gente não se conhecia direito, assim, a gente tava ali, mas a gente não se conhecia, precisava entender onde ia começar, por quem, por onde, né? Era ali ainda uma conexão de conceitos, né? Eu tinha a ideia do cuidar do cliente, porque eu sempre fui cliente, o Neto tinha a ideia da operação, da execução, de trazer ali uma performance, e a gente precisava evoluir nos processos, né? Foi bem isso. E foi, acho que a parte mais não foi árdua, não foi difícil, mas olhando pra trás agora... Olhando agora, né? Os desafios que vão se projetando. Do processo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque também os empreendedores tendem a achar que o desafio acaba. Não. Que a dor acaba e que os Cara, problemas não. acabam. Você só troca a embalagem Sim. deles. Você vai jogar jogos mais desafiadores cada vez mais que você vai crescendo. E óbvio que eu não tenho como não reforçar o que vocês trouxeram, que vocês já estão participando de mais um ciclo aqui com a gente. E quem está escutando,
Eu já tenho esse feedback através do meu próprio Instagram, eu recebo lá direct sobre isso. São pessoas que eu sei que não estão dentro do programa. Olha Que só. consomem a gente, consomem Adventures, mas não estão no programa. E Cara, gostariam de entrem. estar. E não é a mesma coisa, gente, nem de Entre. longe. Nossa. Mas dentro, se a gente pudesse dar uma possibilidade de levar algo que vocês aprenderam dentro do Partners, que fez diferença para vocês, que a gente pudesse contribuir para essas pessoas, que elas pudessem pegar esse conhecimento e aplicar hoje dentro do negócio delas, para ter um Não resultado. faz isso. O que você traria? Faz Neto? isso. Uma Muito coisa Deus. só. Meu Deus. Uma coisa, um insight, um pensamento, algo que você Ele tá aprendeu vendendo um lá. insight Não, paga tem aqui. um ponto muito importante, que foi a gente aprender sobre velocidade. Cara, maravilhoso. Não, eu acho que foi o ponto Tava mais na minha importante. cabeça Porque eu isso. poderia falar Fantástico. sobre N aulas que a gente teve, que não eram aulas, que eram trocas, etc. Coisas técnicas ou não, mas aprender sobre. Vocês têm que acertar e errar, mas o que é importante é vocês verem a velocidade desses acertos e desses erros, né? O quão rápido você está acertando e o quão rápido você está consertando isso. Acho que isso foi o mais importante de filosofia, né? E o legal é que eu trazia uma filosofia já com o pessoal, com o meu time, que eu falava assim, ó, faz. Se deu errado, a gente pede desculpa, mas prefiro fazer. E quando a gente veio... Melhor pedir desculpa do que pedir permissão, né? Exato. E eu falo isso pro meu Exato. time até hoje, tá ligado? E quando a Adventures veio e também mostrou, o Partners veio e mostrou todo esse cenário pra gente, eu olhei e falei assim, cara, peraí, a gente pode errar mais rápido, né? E aprender mais rápido. E a gente errou, e detalhe, a gente erra hoje demais. Uhum. Então, a gente olha para um cenário, fizemos uma contratação X, 20 dias depois, cara, foi errada. Nossa, Acontece. E aí? Nós vamos já tô contratando ter o problema com o time. Vamos trocar. Trocamos. Então, assim, não é feio errar. Exato. E a gente chega pro time e fala, galera, a gente errou nisso daqui, tá? Estamos consertando e bora pra frente. E o que o Partners traz é exatamente isso também, porque é o tempo inteiro consumindo conteúdo pra gente acertar mais. E pra ter mais chances de errar e voltar a E acertar. voltar. E as pessoas olham pra gente e falam assim, se espelham achando que aqui o universo é perfeito. Nenhum E lugar. de verdade, a gente vive isso, Não. assim, na veia. Até, vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos clássicos. Nós tiramos aquele evento e em pouco mais de uma semana a gente projetou, e fizemos o evento. O podcast hoje, ele nasceu... Quanto foi o desafio, Gui? Você que tá aqui. Foi Da semana que vem, sexta-feira, né? sexta-feira, eu dei a missão. Era uma segunda, né? Acho que. Será que a gente consegue? A gente tem a missão de levantar Colocar no ar. Isso. o podcast até sexta-feira. Uma Ô, Gui, a gente tem 10 dias pra começar o nosso. uma semana. Bora! E assim, uma semana e nasceu. E aqui a gente tá fazendo. É o melhor do mundo? A gente vai melhorar no processo? Vai. A gente tá gravando aqui dentro da própria Adventures. O pessoal já fez festa ali. O Ricardinho acabou de gritar O que ali. Anelo já mexeu aqui. Um abraço que Anelo já mexeu na persiana, já fez um O pessoal já barulho. tá sorrindo. A vida como ela é. Mas, ou Lógico. seja, e onde eu quero fechar, que é o mais importante, é começar sem estar pronto. Com Você certeza. nunca vai Isso estar faz pronto pra sentido. nada. Se você tá querendo esperar tudo ficar lindo e maravilhoso e Não para dar esse vai. primeiro passo, a coisa não vai acontecer. Você nunca vai ter um cenário perfeito, você nunca tem uma situação perfeita. Não adianta, cara, só vai, só começa. E assim, Não né? adianta. A gente tá falando, mas se eu tivesse escutando isso em fevereiro do ano passado, eu ia falar assim, tudo ok redondinho é fácil falar, né? Exato. Gente, mas Não é. Não Não é. é, Não é o que é né? redondinho, você sempre vai com... não é. E não é que hoje tá redondo, Não, tá? você Mas sempre vai com o pé atrás ou no meio. E eu falo, você tem que procurar encrenca pra resolver, né? Hoje, se a gente olha pra Mahara, ela tem um monte de projeto rodando. Um pouco a Gabi cuida, um pouco eu cuido, um pouco nós dois cuida, outro a gente tenta delegar, outro a gente fala daqui 30 dias a gente vai ter que olhar pra isso, porque agora não dá pra olhar, e vai tocando, vai listando. Então, assim, os problemas mudam, novas coisas vão acontecer. Total, gente. Eu falo, às vezes eu chego em casa, eu fico em casa, já que a gente às vezes tem home office, e você chega ali com uma dor, você vai comentar com a família, com amigos, fala assim, nossa, por que tá acontecendo isso? A pessoa fala, meu Deus, não, tá tudo bem. Vai continuar acontecendo, e eu tô feliz que tá acontecendo, vão surgir novos problemas, que nem você falou. E um negócio legal, ontem teve um talk sobre financeiro, né? E a gente acabou de passar por aquela dor, cara. Caramba. A gente
tá fazendo um processo lá de mudança interna, que a gente vai ter que fazer um monte de coisa, porque a gente acabou de passar por aquela dor. Eu ainda mandei lá no chat, essa deveria ter sido a primeira aula, tá ligado? Porque assim, de fato, você chega, o contador não tem entendimento daquilo, Nossa. você vai tocando, vai faturando, vai tocando, de repente, você tá pagando 15% de imposto. Você fala, porra, Ai, que pera tristeza. aí. E eu poderia ter pago metade disso. Poderia, mas a gente tinha E que assim, aprender. Tá tudo Como bem. que a gente, erramos, beleza, vamos atrás de alguém mais profissional, bora corremos atrás. E trocamos muito isso com os próprios participantes ali, né? O próprio pessoal que tá. A gente falou assim, a gente já passou por isso há 2, 3 meses atrás, vem cá, também posso te ajudar, né? Ó, Essa incrível. troca também é incrível. Cara, e Meu é isso que a Deus. gente tá fomentando cada vez mais. Nossa, é Não é incrível. todo mundo que vai trocar. Não. Tem um detalhe. Não. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo agora. Provavelmente quem tá assistindo tá fazendo parte do network. Isso que é muito legal. A gente criou uma rede de apoio, fala a verdade, né? E vocês não sabem, a gente tem um grupo oculto. É clandestino. E, Não tem como controlar isso e eu quero que vocês tenham. Eu quero que vocês e tenham a isso troca mesmo. que tá acontecendo É incrível. é incrível. É incrível. Você não tem noção do nível. E assim, não que isso afugente o partners, Não. mas se tornou um braço. Mas, de novo, porque a gente falou de velocidade. Porque Tá ligado? às vezes não chegou ainda aquele momento de discutir alguma coisa no Partners, mas aquele insight que teve um momento de uma mentoria ou alguma coisa, trouxe um papo ali que a gente vai se resolver entre nós, não são concorrentes Rápido. nunca, mas são parceiros ali que E uma das somam. coisas que faz com que dê certo o que a gente está fazendo, a gente sabe que a gente está no caminho, é porque, de verdade, a gente leva isso dentro da nossa cultura aqui, agora falando um pouquinho da nossa cultura, que não é a vaidade, não é sobre estar no exato. palco. Então, assim, eu não tenho a menor ousadia ou a prepotência de que a melhor informação tem que sair da boca de alguém do time. Ou tem que sair da minha, ou do Harry, ou quem quer que seja. A gente tem o dever de buscar a melhor informação e fornecer a melhor informação para vocês. E às vezes a melhor informação não sai de nós, mas a gente tem a obrigação de trazer. Então, cada vez que a gente traz talks, cada vez que a gente traz alguma coisa, alguém, ou de dentro da Adventures, ou do nosso ecossistema, da nossa rede de networking, que ele tem essa informação, a gente fala, precisamos É isso. agora levar isso para os partners. Porque é algo incrível que vai transformar a gente e vai transformar as agências também. Que É, estão foi o que conosco. aconteceu ontem com o Fernando, né? Do Fernando. Foi o Fernando. É, O CFO. Fernando, ele tá cuidando, é o CFO aqui da companhia. 3 meses e foi lá levar um puta insight pra gente. Ele adorou participar. Nossa, então, foi o Fernando, incrível. ele acabou de me falar isso hoje. Ele falou assim, Foi eu adorei. sensacional. Adorei participar, a galera é muito engajada. Porque, de verdade, é um grande Ó, conteúdo. Eu tava falando, eu não vou lembrar a frase inteira, se eu não me engano é do Hayek, do livro do Conhecimento sobre a Sociedade. Ele fala que a sociedade, o conhecimento na sociedade, ela tá distribuída entre as pessoas. Ninguém tem o total conhecimento. E esses conhecimentos normalmente são contraditórios. Então você tem uma opinião sobre aquilo, tem um conhecimento sobre aquilo, eu tenho outro e a gente vai bater quanto a isso. E quando eu comecei a ver sobre essa frase, eu falei, caraca, é isso. Você pode ser especialista em algo, pode ser bom em algo, mas você não vai ter 100% de conhecimento daquilo. Então eu preciso dos 10% da Gabi, dos 15% do fulano, dos 5%, dos 7%. Tudo soma, né? Porque na performance, né, quando você está tentando ser melhor, é 0,1% performance. Exato. Porque no grosso, você cresce rápido, 10% aqui. E na performance, cara, é pouco. É milésimo de segundo, tá ligado? Você que é fã de Fórmula 1, você sabe, né? É aquele milésimo de segundo que faz a diferença, é um vácuo no carro. E, cara, quando eu comecei a entender esse jogo, eu falei, opa, pera aí. Você precisa estar rodeado de muita gente. E E é, é isso. bom muito. que sejam pessoas boas. E é isso. Quando você diz que vocês têm a rede de apoio, uma das coisas que a gente entende que faz a diferença é o ambiente. O ambiente sempre vence. Em qualquer circunstância, em qualquer contexto, o ambiente sempre vence. Se você estiver inserido num ambiente de pessoas que de verdade não têm resultado, pessoas que se julgam fracasso ou vítimas de qualquer outra coisa, provavelmente você vai se tornar uma delas. Mas se você está num ambiente de pessoas que estão querendo avançar, que estão querendo progredir, que estão querendo fazer algo diferente, você se sente no direito de vencer também porque você está inserido nesse ambiente. Então a gente também tem esse direito de trazer cada vez mais para próximo de vocês pessoas que querem ter negócios sustentáveis, que querem gerar Mesmo transformação, mindset. que querem contratar pessoas boas, que querem ter uma cultura decente e quer de verdade fazer a coisa certa. Então, essa é uma das nossas obrigações como programa para tentar cada vez mais trazer mais agências, mais empreendedores do bem para dentro desse ecossistema. Total, cara, isso não tem preço. Não tem. Olhando para frente agora, galera. Falando um Pra pouquinho- quando? Põe data.
É difícil falar. Em É 2022, impossível. o pra frente pode ser um mês. É complicado, porque quem nunca se pegou falando lá no passado e era 2021? 12 meses se tornou lá no passado. Porra. Quando eu era mais novo, lá no passado era Muito. 10 anos. Hoje já é um ano. Amanhã, o lá no passado, é semana que vem. Esse futuro aí, isso É complicadíssimo. Mas para onde vocês estão olhando com a Mahara? Para onde a Mahara vai nos próximos passos? moço, é grande, hein? Forte. Cara, é assim, ó, tem uma frase que eu fico falando muito e a Gabi fica repetindo ela agora também. Que é, quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. É isso. A gente sabe pra onde vai? A gente sabe pra onde vai. Agora, como que a gente vai? A gente não sabe. Então, se a gente vai agregar novos serviços, novos parceiros, se a gente vai atender cliente na Europa, se não vai... Cara, a gente não sabe como que vai isso. Só que a gente dá um passo, olha e fala assim, pô, peraí, vamos pegar um atalho ou vamos por aqui? Pô, vamos por aqui. Próximo passo e vai. Então, assim, pra nós, a Mahara, inclusive a gente fez um exercício, o do Pedro, do DSS, né, que a gente pegou o pessoal lá pra montar junto com a gente. E aí falou assim, verdade. como que vocês veem a Mahara e tal No futuro. no futuro? Aí ele colocou assim, ser uma das maiores agências aqui de Rio Preto. Eu falei, cara, Da região. pode apagar aí. A gente já é uma das maiores aqui. Não precisa sair no jornal. Não Não precisa colocar. Eu falei, É. cara, aqui se a gente colocar qualquer projeto na mesa, põe na mesa. Eu tenho certeza que a Mahara tem competência das duas maiores daqui. Desculpa, mas ela tem 80, 100, 200 colaboradores. Não é isso que faz, tá ligado? Não é sobre isso. Não é sobre isso. E aí, de repente, deu um choque nele, tá ligado? Ele falou assim, opa, peraí. Esse era um colaborador nosso. E Ele tava aí- participando junto com a gente ali da E criação. aí a gente entendeu que nem todo mundo percebe o nível do game que você tá jogando, né? Porque você fala, pô, pra onde a gente tá olhando? Ser uma das maiores agências do Brasil. É isso. E do mundo. A Gabi foi além, né? Ela falou global. E aí eu olhei pra ela e falei assim, cara, é isso, apaga aí o que eu coloquei e bora lá, né? Global, cara. Na semana a gente tinha tido um papo com um cara em Nova York e um papo com uma pessoa em Portugal. Eu, tipo, meu, é mundo. É mundo. Exato. E porque você tem, às vezes, o Brasil executando muita coisa pra fora, pra América Latina, pra Europa. A gente tá muito à frente, às vezes, de alguns países em relação à execução de marketing digital e outras coisas, enfim. Sinceramente, tem pessoas que falam que não, mas eu acho que o brasileiro tá acima. Muito. Eu tenho certeza. Muito. Pra a gente mim tá já muito à tá frente, muito à acima, frente. exato. Matéria de lançamento, sem dúvida. Então tinha acontecido naquela semana, daí eu coloquei lá, é global, gente. Isso aqui é global. Pra onde a gente vai? É muito grande. Entendeu? Se vai demorar 1, 2, 3, 4, se esse futuro for daqui a 10 anos, eu não sei. Mas é isso. É isso. Se Incrível. tiver que ser aqui em São Paulo, vai ser aqui em São Paulo. Se tiver que ser lá em Orlando, Cara, vai ser tem lá em isso, Orlando. tem A gente já isso. brincou muitas vezes sobre isso. Quando a gente se tornou sociedade, eu falei pra Gabi, eu tenho zero apego pela agência. No quesito, não pelas pessoas, mas pela agência. Se tiver que mudar de nome, se tiver que mudar de lugar. Eu tenho uma mesa amarela, que a gente tem uma mesa amarela que quando ela... Antes dela vir a ser sócia, eu tinha comprado ela. Eu tenho uma paixão. Eu falei assim, só essa mesa amarela que eu tenho uma paixão. Que eu levo ela comigo. Que a gente escreve nela, né? Como se fosse um quadro. Cara, eu tenho uma paixão por isso. Do resto... Você Pode ir pra qualquer lugar. A gente pode, levando a mesa amarela, a gente pode ir pra qualquer lugar. E então, assim, eu tenho zero apego. Eu falei pra ela, se amanhã você virar e falar assim, ó, vamos pra Santos que nós vamos montar a Mahara lá. Cara, me dá uma semana só pra arrumar as coisas das crianças e bora. E se né? falar que a gente tem KPIs e números e projeções, é mentira, a gente não tem. Não tem. Só que as coisas... A gente tá com uma pessoa agora que ajuda a gente no financeiro, e a pessoa tava preenchendo lá de dezembro, ela falou, olha, então, tá vendo aquelas metas que vocês colocaram Janeiro. aqui? Vocês vão ter que revisar, É, porque já Ela passou. tava preenchendo- De dezembro a gente bateu a Gente, meta de dezembro e ela tava preenchendo de janeiro, tinha um saldinho lá, assim, de... Aí ela olhou e falou assim, gente, a de janeiro a gente já bateu, vocês já tem que Só olhar. Vocês vão E- ter que refazer. E aí, e a é gente, isso. Beleza, vamos lá. É isso. A gente sabe que a gente quer muito. A gente quer mostrar que a gente tem soluções e o que tamanho vai se tornar, como, qual caminho, a gente não sabe, mas a gente quer estar aqui. A gente quer estar... Pode contar com a gente, né? Com Gabi? certeza, Com a gente certeza. conta. Gente, Com a gente está certeza. caminhando aqui para o final e, pô, primeiro agradecer imensamente, de verdade,
Eu sei o quanto foi difícil aqui no backstage, a gente falou um pouquinho para vocês chegarem Cara, aqui. quem não sabe, a 400 gente não é quilômetros, daqui. né? A gente andou, veio pra cá de carro. Foram 400 quilômetros, um pouquinho mas- mais. Mas o prazer é nosso, imagina. Gente, de novo, essa incrível, troca, o interesse incrível. é muito mais nosso também. Incrível, incrível. Né? E por falar nisso, onde eu acho vocês, quem estiver escutando, quer entrar em contato com vocês, quer entender um pouquinho mais da Mahara, quer tirar dúvidas, enfim, quer fechar contratos. Opa, Cara, vocês, Primeiramente, onde que a nós gente somos a acha? Mahara Market. E Então, você jogar no Google, você vai achar a gente, com certeza, porque é o nosso trabalho. M-A-H-A-R-A. É. E nosso site é mahara.market, não tem como Não errar. tem .com.br? Não Nossa, tem, que gente. diferente. É mahara.market, hein? Todo mundo pergunta se tem .com.br. Não tem. E o Diferenciado. nosso Instagram é Mahara mahara.market. Então, Mahara Market, você vai achar a gente. Ou acha a gente lá no Instagram, gabialonso.marketing. E seu- ribas.ads. Vou fazer, põe o meu arroba Põe aqui. Marca aí, gente. Ô, Gui, põe meu Gui, arroba. marca Quem ali, for Gui. ver no YouTube, beleza, você vai ver, vai põe na minha marcar. testa. Vai marcar. Mas Perfeito. nem se for, gente, não é pra contratar, é pra conversar, é pra trocar ideia, a gente ama. De novo, o insight não precisa nem de ser de 100, 200 reais de ticket. Pode ser de Isso. graça, cara. A gente adora. A gente Show de adora. bola. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigada a E vamos que você, vamos. obrigada a vocês. Tamo junto, vamos nessa. Valeu. Valeu. Galera. Show. Falou. Se você escutou esse podcast e quer saber um pouquinho mais sobre o que é o programa Partners, então acesse partnersadventures.com. Lá você vai achar um formulário, preencha o formulário que o meu time vai entrar em contato com você.